Boa noite a todos, amigos espirituais. Agradecemos o apoio de sempre, a presença de vocês conosco, vocês que já fizeram uma caminhada maior do que a nossa, nessa jornada entre o simples e o ignorante e a perfeição. Que nós ouçamos os seus conselhos, ouçamos as suas palavras e as apliquemos nas nossas consciências, nas nossas escolhas, nas nossas reflexões. Que o Evangelho de hoje seja extremamente profícuo e auxilie cada um de nós nas nossas necessidades. Que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 6, causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem em semelhantes condições com certeza nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam ter evitado, pois impossibilitados de mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que suportarem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam fazer nem o bem nem o mal? No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo o efeito, se ela não é da vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, fizemo-lo numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, enquanto o que sofre está espiando o seu passado. A desgraça que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei.
Vamos parar por aqui, né? Porque é um trecho bem longo para a gente iniciar a primeira parte das nossas reflexões sobre esse tema, que faz com que nós, como criaturas que às vezes vivenciamos situações que talvez sejam incompreensíveis, a gente consegue encontrar uma explicação com a anterioridade. A anterioridade é algo que foi descortinado pela doutrina espírita de uma forma tão sublime, porque ela tende a apaziguar o nosso coração e a fazer com que a gente possa compreender que aquilo que a gente está, às vezes, vivenciando no momento tem uma origem. E quando a gente compreende que essa origem é nós mesmos, a gente sai do estado de rebeldia que muitas vezes a gente se encontra por não aceitar aquilo que nós estamos vivenciando e coloca a gente cada vez mais próximos de Deus. E olhando para a nossa anterioridade e comparando a nossa situação atual com aquilo que a gente vê no mundo e vê o que aconteceu no mundo, através dos registros históricos, a gente vê que muitas vezes a gente trilhou o caminho de causar o mal, de causar o sofrimento, de causar dores, de causar realmente tantas situações funestas que fazem com que a gente às vezes pare para poder pensar aonde que a gente estava mentalmente para poder realizar tais atos tão bárbaros, como a gente vê na história. Mas a doutrina espírita, quando ela abriu esse entendimento do passado para nós, da anterioridade, ela fez com que a gente se aproximasse mais da justiça divina, do entendimento da justiça divina, e fez com que a gente também pudesse compreender como a gente pode estar no futuro. E isso para nós deve ser algo extremamente importante de se pensar, porque quando a gente pensa que o nosso futuro é fruto do nosso presente, se a gente modificar o nosso presente e acordar ele em relação às leis de Deus, com certeza a gente sofre menos no futuro. Então, quando a gente tem esse entendimento do bem e mal sofrer, que tem aqui no Evangelho, mais para frente a gente vai conversar sobre ele, mas a gente passa a compreender essa importância que o Lacordaire traz de saber sofrer bem. E isso é interessante porque quando a gente se debruça sobre as dores atuais, se a gente se rebela contra isso ou se a gente intensifica as nossas faltas através dessa rebeldia, através de se rebelar, a gente com certeza está semeando mais dificuldades para nós mesmos. Então, quando a gente aprende que o que a gente está vivenciando, e se isso é uma dor muito grande para nós no momento atual, a gente tem que perseverar em vivenciar isso que é necessário que a gente vivencie, para que a gente possa fazer esse bem sofrer que ele fala, que é um reajuste às leis de Deus. Muitas pessoas costumam falar de punição, de pagar,
E a gente, na verdade, não é um pagamento no sentido de que a gente tem débito com a gente mesmo, mas não é pagar para Deus, não é uma punição divina, né? É, obviamente, uma necessidade de reajuste. E se a gente suporta aquilo que a gente está vivenciando, e o suportar não é simplesmente viver aquilo que a gente precisa vivenciar. O suportar é compreender a importância daquilo que a gente está vivenciando no redimensionamento da nossa mente, das nossas ideias, né? Porque às vezes a gente suporta até com certa perseverança, mas no íntimo a gente tem ainda uma certa rebeldia com relação a não aceitar aquilo porque a gente ainda acha que é injusto. E eu acredito que esse trecho do Evangelho, que a gente vai se debruçar alguns dias estudando sobre, que são as causas anteriores da aflição, ele vem de vez selar para entendimento nosso a importância da compreensão de que se eu estou vivendo algo que eu considero ainda como dor, como sofrimento, como algo que é difícil de lidar, entender que a gente está passando por esse processo, que é o processo de reajuste. E a gente pode elevar esse entendimento para não ser simplesmente uma aceitação sem transformação, porque aceitar aquilo que a gente está vivenciando é importante, mas aceitar e isso fazer com que a gente transforme quem nós somos, pacificando a nossa intimidade, pacificando as nossas mentes, tem um papel sublime nas nossas vidas, na nossa existência como espírito, porque faz com que a gente saia realmente desse âmbito que muitas vezes a gente se encontra, que é essa incompreensão de algo que eu sou, às vezes, obrigado a vivenciar. E ele começa nesse trecho que a gente está conversando hoje, né, colocando pontos importantes logo no primeiro parágrafo, né, que ele fala dos acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, enquanto as situações que a gente vê onde acontecem acidentes que realmente parece que se tomou todos os cuidados, todas as precauções e mesmo assim acontece, né? Então a gente aceitar que as situações que são postas para nós, que são vicissitudes, que são situações que às vezes a gente não consegue compreender, são situações importantes para organizar a nossa mente no âmbito dessa transformação que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente vivencia certas situações que elas são incompreensíveis, como o Evangelho coloca, sobre o aspecto da vida atual. Quando ele coloca, por exemplo, a questão de uma criatura que já nasce com certas deficiências, mas a anterioridade das aflições faz com que a gente consiga expandir esse entendimento, faz com que a gente pacifique, né? Mas para pacificar a gente tem que ter esse entendimento da bondade divina, porque às vezes a gente tem esse conhecimento da anterioridade, né, da multiplicidade de encarnações, mas mesmo assim a gente ainda se revolta com essas situações que a gente tem vivenciado no dia a dia, que são às vezes doloridas, né? Então, às vezes a gente tem o conhecimento da reencarnação, mas a gente quer só usufruir
da parte boa do conhecimento da reencarnação. E quando a gente pressupõe reencarnação, há uma necessidade de reajuste, obviamente, porque agora eu não vou lembrar muito bem, mas tem um trecho do Evangelho que ele fala se por acaso a Terra é um paraíso de delícias, né? E ele fala das pequenas alfinetadas que a gente vai recebendo, né? Que são essas dores. Então, reencarnar, obviamente, tem que ter um propósito, né? Existe um propósito na reencarnação, que é o propósito da transformação da criatura. Muitas vezes, né, a gente fala que a gente reencarna para evoluir. Sim, mas a gente precisa expandir esse olhar do que é evoluir. E a doutrina espírita, ela, através do entendimento do Evangelho, traz para nós esse entendimento, né? O que é esse evoluir? O que é essa transformação que não fica no âmbito da ociosidade mental, não fica no âmbito da superficialidade, como muitas criaturas às vezes permanecem. A doutrina espírita é algo que cobra da criatura um aprofundamento. E esse aprofundamento é a interiorização. E essa interiorização, muitas vezes, na maioria das criaturas, é muito complexo, porque a gente muitas vezes não quer aceitar a nossa realidade espiritual, né? E a nossa realidade espiritual é demonstrada pelo que a gente está vivenciando, é demonstrado pelas nossas vicissitudes, né? É demonstrado pelas regalias que nós temos, né? Porque tem muita coisa, né? A gente está falando de aflição, às vezes a gente olha só para as coisas que talvez não sejam muito boas que a gente vivencia, mas Deus sempre coloca o consolo junto com aquelas coisas que são um pouco mais difíceis, que é o processo de reajuste. E a gente vê a doutrina espírita, por exemplo, é um benefício que a criatura pode colher, né? E a gente olha para o mundo, quantas criaturas aceitam a doutrina espírita? Então a gente vê que até a doutrina espírita ela se encontra dentro desse âmbito de anterioridade que a gente está falando, né? Porque a gente está falando de anterioridade das aflições, mas a gente também tem que olhar aquilo que não é aflição, mas que pelo contrário traz para nós um progresso no entendimento daquilo que a gente está vivenciando. Então, o espírito que, através da anterioridade, conquistou a possibilidade de hoje ter acesso à doutrina espírita, é um avanço que a gente precisa observar. Mas, obviamente, a gente precisa também saber manter essas conquistas que a gente está realizando. Não que a gente perde aquilo que a gente já, obviamente, construiu. Isso não vai acontecer. Mas se não houverem raízes profundas em nós, desse entendimento, um alinhamento a esse ponto que é a doutrina espírita, talvez a gente não tenha outra oportunidade tão cedo, né? Uma hora a gente vai ter novas oportunidades, mas a gente precisa refletir em como a gente tem usado aquilo que Deus dá para nós. E a doutrina espírita é algo que Deus deu para nós para, por exemplo, compreender o momento atual que eu vivo como espírito, permitindo que eu olhe para trás, olhe para o presente, e para que nessa união de passado e presente eu consiga programar a minha vida futura, né? A minha vida futura não significa outra encarnação somente futura. Minha vida futura significa um amanhã. Como que eu vou agir amanhã com, às vezes, as mesmas situações que eu vivenciei hoje? Como que eu vou tratar com situações que às vezes são recorrentes? Então a gente tem recurso
para que essa anterioridade que ele está colocando aqui, né? Hoje a gente não está falando da causa atual, está falando de coisas de outras existências, de outras encarnações, mas é importante a gente ter isso na nossa mente, que o amanhã ele é sempre fruto do hoje, do que eu estou fazendo hoje. Então, se eu estou utilizando bem o que eu tenho hoje, com certeza amanhã a gente vai utilizar da forma melhor, e com certeza o amanhã vai ser melhor do que o hoje.